Tudo bem com você? Nesse rápido vídeo, eu vou te contar quais são os 10 sinais de alerta que os seus rins estão, implorando por ajuda. E além disso, eu também vou te mostrar como proteger os seus rins da doença renal crônica. E pessoal, por que é muito importante a gente falar sobre doença renal crônica? Primeiro, porque é uma doença silenciosa e o número de casos só cresce no mundo inteiro. Então, atualmente, cerca de 800 milhões de pessoas têm doença renal crônica. Nos Estados Unidos, que é um país onde nós temos mais informações, 1 a cada 7 pessoas tem doença renal crônica. E, preste atenção nessa informação, hein, que isso aqui é muito relevante. Mais da metade das pessoas em hemodiálise só descobre a doença quando os rins já pararam de funcionar. Então, pessoal, isso aqui é um tema extremamente relevante. E aqui no Brasil, onde eu estou, 10 milhões de pessoas têm algum grau de doença renal crônica. E eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira parte, que é onde eu vou falar sobre os sinais e sintomas de doença renal, aquilo que você consegue enxergar ou sentir que algo está diferente, que algo está errado com o funcionamento dos seus rins. E na segunda parte, que na minha opinião é a mais importante, nós vamos falar sobre como prevenir a doença renal crônica. Então eu vou te mostrar medidas que podem reduzir o seu risco de ter um problema renal, hábitos e alimentos que você deve preferir para se prevenir desse problema. Então, pessoal, já vai deixando o seu like, porque quando você deixa o like, isso distribui o vídeo para mais pessoas, principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso a médico, que não têm acesso a hospitais, que não têm acesso a clínicas da família, a postos de saúde. Então, quando você dá o like, você ajuda essas pessoas. E como a gente viu aqui, esse é um tema muito comum, muito relevante, então é de utilidade pública. Vamos dar o like, tá bom? Sem miséria, sem regular. Vamos dar o like e também comenta aí. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, capital, Brasil. E você? De que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora? Escreve aí nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor e também me conta se você tem diagnóstico de doença renal crônica, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sem enrolação, para os 10 sinais de alerta de doença renal, porque o décimo sinal é o prurido, a coceira na pele. Isso acontece porque os nossos rins, eles têm a função de filtrar as toxinas do nosso organismo. Então ele tem uma função de limpeza do corpo. E quando eles não estão funcionando, esses resíduos, essas toxinas, elas podem se acumular no sangue e causar a coceira. Então é uma coceira que geralmente é intensa, que parece vir de dentro, aquela pessoa que se coça muito, mas ela diz que aquela coceira não é da pele, parece que é uma coceira interna, uma coceira quase nos ossos. Então é uma coceira incontrolável. O 9º sinal é a comida com gosto de metal. Porque quando os rins não funcionam corretamente, quando eles não filtram o nosso sangue corretamente, o que acontece? Os resíduos se acumulam. E aí o acúmulo de ureia causa a uremia, que pode alterar o sabor dos alimentos e pode causar falta de apetite. Porque imagina, tem uma comida gostosa, você come a comida gostosa e ela tem gosto de metal. Ninguém vai querer comer essa comida. Pois é. O 8º sinal é o mau hálito, porque a uremia, o acúmulo de ureia, ele também pode causar mau hálito. E aí fica com aquele hálito com cheiro de peixe ou com cheiro de urina. É um hálito bem desagradável, tá bom? Então esse é o 8º sinal. O 7º sinal é o inchaço nos pés, nas pernas e também no rosto. Principalmente um inchaço na órbita periorbital, aquela pessoa que fica com o olho cheinho, com o olho gordinho. Isso acontece porque os rins controlam o balanço de sais minerais e também controlam a quantidade de líquido no nosso corpo. Então, quando há excesso de fluidos ou excesso de líquidos no nosso sangue, quando os rins estão funcionando, esse excesso é excretado pela urina. Então, se a gente bebe água demais, por exemplo, os rins vão jogar o excesso fora. Só que, quando os rins estão falhando, quando os rins estão fracos, quando os rins estão implorando por ajuda, eles não conseguem mais remover o excesso de líquido do corpo.
E aí esse líquido acaba se acumulando, causando um inchaço, que a gente tecnicamente chama de edema. Mas doutor, várias outras doenças podem causar inchaço nos pés e nas pernas, como por exemplo a insuficiência cardíaca congestiva. Eu vi aqui o senhor falando num vídeo anterior sobre esse problema. Pois é, você está muito atento. Só que na insuficiência cardíaca, um inchaço característico é o inchaço das pernas, dos pés, dos tornozelos. Na doença renal crônica, esse inchaço pode estar no corpo inteiro, como por exemplo, como eu falei, periorbital, nos olhos, nas mãos, o que não é tão característico da insuficiência cardíaca congestiva, e aí a gente pode fazer uma certa diferenciação dessa manifestação clínica. O sexto sinal é a fadiga, o cansaço, porque os nossos rins, eles são responsáveis pela fabricação da eritropoetina, que é um hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, as nossas hemácias, o que elas fazem? Elas transportam oxigênio. Quando a gente não tem eritropoetina, a gente não tem estímulo da produção de hemácias. Quando a gente não tem hemácias suficientes, a gente tem anemia. E o que a anemia causa? Fadiga e cansaço, porque os músculos e o cérebro, sem oxigênio, sem nutrientes levados pelas hemácias, eles se cansam rapidamente. O quinto sinal é a falta de ar, que pode ser causada por dois motivos. O primeiro motivo é o excesso de líquidos no corpo, fazendo com que o coração trabalhe mais, e aí esse líquido pode se acumular no pulmão, causando a falta de ar. E o segundo motivo é a anemia, que também pode causar falta de ar, porque não tem hemácia o suficiente para carregar o oxigênio. Então essas pessoas com doença renal crônica, que sentem falta de ar, elas não conseguem dormir bem à noite, elas perdem o fôlego muito rápido ao caminhar e podem ter uma sensação de afogamento, de fraqueza e também de tontura. O quarto sinal é sentir frio, mesmo estando calor. Então a pessoa que tem doença renal crônica, ela sente muito mais frio, incluindo calafrios, quando outras pessoas nada sentem. E isso também se dá pela anemia. E o que causa a anemia? A falta de eritropoetina. O meu avô, ele tá com 86 anos, vai fazer 87 anos, salvo engano, ou ele vai fazer 86 ou ele vai fazer 87. E ele tem doença renal crônica, grau 2 ou 3, salvo engano. Faz tempo que eu não olho os exames dele. E, por conta dessa doença renal crônica, ele também tem anemia. E ele é engraçado, porque ele é muito friorento. Então, tá um calor, tá todo mundo com calor, e ele tá com frio, com calafrio, se tremendo de frio, e isso provavelmente é por conta da anemia, consequência da doença renal crônica. Graças a Deus ele tá muito bem, obrigado. Acho que ele vai viver aí mais uns 30 anos se deixar. Terceiro sinal é a dificuldade de pensar claramente. Isso também acontece por dois motivos. O primeiro motivo é o acúmulo de toxinas no sangue que não deixa o cérebro funcionar corretamente. E o segundo motivo é a anemia, porque quando há anemia, o cérebro não recebe oxigênio suficiente. Então, além da dificuldade de pensar claramente, também pode haver dificuldade de concentração. O segundo sinal são náuseas e vômitos. Também porque as toxinas se acumulam no corpo, então quando há um acúmulo mais grave, um acúmulo mais intenso dessas toxinas, isso pode ocasionar vômitos. E o primeiro sinal, pessoal, são as mudanças na urina. Os nossos rins, eles são responsáveis por fabricar a urina. Então quando o rim falha, a urina pode mudar. Então a pessoa pode urinar com mais frequência, pode urinar mais clarinho, pode urinar 2, 3 gotas, fica com vontade de ir no banheiro fazer xixi, aí vai fazer xixi, sai 2 ou 3 gotas. Essa pessoa pode levantar mais à noite para urinar. É óbvio que isso também pode ser causado por outras doenças, como insuficiência cardíaca, algum problema da próstata, como a hiperplasia prostática benigna, alguma infecção urinária. Isso também pode acontecer, né? A noctúria ou nictúria, cada pessoa chama de uma forma, podem estar associadas a outras doenças também, incluindo a doença renal crônica. Outra mudança na urina é a urina que espuma muito, a proteinúria. Isso é indicativo de que há muita proteína na sua urina. E o que isso indica? Que os seus rins não estão conseguindo filtrar as proteínas que deveria. Mas o principal aqui, o mais característico, é a pessoa urinar menos do que o normal, porque os rins não funcionam e a pessoa não urina. Se o rim não funciona, não há fabricação de urina, não há urina, não há micção. E outro ponto também que pode acontecer é uma urina mais escura que o normal, podendo até mesmo conter sangue. Então, pessoal, esses são os 10 sinais de alerta de que os seus rins estão implorando por ajuda. O vídeo não acabou ainda, a live não acabou ainda. Nós vamos falar sobre as estratégias
para se prevenir da doença renal. Mas antes, eu tenho alguns avisos. Primeiro aviso é que você não precisa ter todos esses 10 sintomas para desconfiar de doença renal, tá bom? Então, se você tiver 3, 4 deles, vale a pena você procurar o médico, fazer exames e avaliar o que está acontecendo. Quanto antes você diagnosticar e tratar a doença, menor são as chances desse problema evoluir para algo mais grave, que exija, por exemplo, a hemodiálise ou o transplante. Ó, pessoal, ninguém quer passar por hemodiálise aqui, ninguém quer passar por transplante, porque é realmente algo que impõe muito sofrimento para o paciente, tá bom? Dito isso, vamos para a segunda parte, que é a principal parte do nosso vídeo, que é como se proteger da doença renal. O que faz mal para os rins, que deve ser evitado, e o que faz bem para os rins, que deve ser preferido. Então, o primeiro ponto que você deve evitar é o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, nimesulida, diclofenaco. Então, eu falei aqui os nomes dos medicamentos, mas aí nós temos várias opções. Deocil, Cataflam, Dalce. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, como um todo, eles devem ser evitados, porque eles são os medicamentos que mais causam lesão renal aguda e lesão renal crônica. Na época da faculdade, quando eu rodei na enfermaria de nefrologia, eu acompanhei um paciente que estava em diálise aguardando o transplante por conta do uso excessivo de anti-inflamatório. E o problema é que esses medicamentos podem ser comprados sem receita. Qualquer um vai lá, compra na farmácia e toma. E olha, pessoal, se você precisar tomar, não use por mais de 3 dias seguidos. Então eu vejo muita gente que toma, que chega para mim e fala: doutor, eu sinto muita dor, e aí eu tenho que tomar um anti-inflamatório porque eu não me aguento de dor. E aí eu pergunto: há quanto tempo você está tomando um anti-inflamatório? Ah, eu tomo todo dia, há 5 meses. Esse rim vai pro espaço, tá bom? Então, pessoal, se você tem dor também, vou deixar aqui um aviso que se você tem dor crônica, não utilize anti-inflamatórios não esteroidais por mais de 3 dias. Ah, doutor, como que eu vou controlar minha dor? Pense na cannabis, é uma possibilidade para você. Segunda medida que você deve fazer é evitar o abuso do sal, porque o sal sobrecarrega os rins. Então, o sódio em excesso faz com que os rins retenham mais água, e isso contribui para o aumento da pressão arterial. E a pressão alta prejudica os filtros dos rins. Então, pessoal, lembre-se do seu compromisso com a saúde dos seus rins antes de colocar aquele sal extra na batata, no arroz, no feijão. Tem muita gente que já bota o sal antes mesmo de provar a comida. Então vamos dar preferência às especiarias, ao alho, à cebola e às ervas. E se você não tiver problema renal, você pode trocar o sal comum pelo sal light, que tem 50% de sódio, 50% de potássio. Tem gente que não gosta, né? Já ouvi gente falando que o sal light é horrível. Se for horrível, melhor não usar sal nenhum. Usa só um pouquinho, não precisa exagerar no sal, tá bom? Terceira medida que você deve fazer é evitar o excesso de açúcar, porque o açúcar também causa retenção de líquido. Isso acontece porque a insulina secretada pelo pâncreas, então, o consumo de açúcar estimula a produção de insulina, que é secretada pelo pâncreas, e ela, além de comandar, de sinalizar para as nossas células retirarem o açúcar do nosso sangue, além dessa função, a insulina também estimula o rim a reter água e sal. E além disso, o açúcar também vai gerar obesidade se consumido com muita frequência e exageradamente, e a obesidade também é um fator de risco para a doença renal crônica. Quarta medida que você vai fazer é fugir dos ultraprocessados, principalmente os refrigerantes, que são ricos em ácido fosfórico, que enfraquece os ossos e também aumenta o risco de doença renal crônica. Sem falar que os ultraprocessados são ricos em sódio, açúcar, gordura saturada, corantes, conservantes e inclusive tem o potencial para desregular os nossos hormônios. Então isso vai ser muito prejudicial para a sua saúde renal. Quinta medida, coma comida de verdade. Use e abuse de frutas, vegetais ricos em fibras e antioxidantes, grãos integrais, proteínas magras, peixes ricos em ômega 3, azeite de oliva, chia, linhaça, aveia,
tempero com cúrcuma, com pimenta do reino. Então tudo isso aí vai ajudar na sua saúde renal. Sexta medida, faça atividade física. Ó, eu todos os dias eu tô dando a minha corrida de 5 km. E você? Que atividade física que você está fazendo? Ou você não está fazendo? Olha lá, hein? Não está fazendo atividade física? Vou puxar a tua orelha. Então, o sedentarismo, ele faz mal para os rins. E a prática de atividade física ajuda, por exemplo, a controlar a pressão arterial, que aqui no Brasil é a principal causa de doença renal crônica. E, além de controlar a pressão arterial, a atividade física também melhora a resistência à insulina, que é, no mundo, a principal causa de doença renal crônica. Então, aqui no Brasil, a principal causa, pressão alta. No mundo, principal causa, resistência insulínica / diabetes. Vamos utilizar como um sinônimo aqui nesse caso. Atividade física também reduz o risco de obesidade, que é um fator de risco para a doença renal crônica, melhora a circulação sanguínea, a gente fala com bastante frequência aqui sobre má circulação, reduz a inflamação, combate o estresse oxidativo, melhora o fluxo urinário. Então, pessoal, além disso, tudo que eu falei, o sedentarismo também aumenta o risco de doença renal. Então, ó, tem que se mexer, tem que fazer atividade física. Por mais que você não goste, por mais que você não queira, se você quer saúde, você precisa fazer atividade física, tá bom? Sétima dica é beba água, hidrate-se. Aqui, beba água. Eu tô sempre com a minha aguinha aqui por perto. Não deixo de tomar água. Quanto de água você vai beber? Você vai beber se você não tiver nenhum problema renal, se você não tiver nenhuma doença que contraindique o consumo de água, que é o consumo ideal para outras pessoas, você vai tomar 30 ml por quilo de peso de água. Então, se você tiver 50 quilos, você vai tomar 1,5 litro. Se você tiver 70 quilos, você vai tomar 2,1 litros. Se você, como eu, tiver 80 quilos, você vai tomar 2,4 litros de água. Porque os nossos rins, eles precisam de água para funcionar bem. E, inclusive, a desidratação pode causar lesão renal aguda. E como que a gente vai saber se a gente está hidratado? Pela cor da urina, pessoal. Se a sua urina está amarela, muito amarela, com cheiro forte, significa que você não está bebendo tanta água assim. E olha, se você já tem doença renal crônica, dependendo do nível de doença renal crônica que você tenha, você precisa restringir o consumo de líquidos, tá bom? Então, esse aviso aqui de beber água é para quem não tem contraindicação para o consumo de água, tá bom? Ó, você viu aqui que as principais medidas para prevenir a doença renal crônica é mudança do estilo de vida. E eu ensino o que você precisa fazer para transformar o seu estilo de vida de modo a se prevenir da doença renal crônica, da pressão alta, do diabetes, do infarto, do derrame, do câncer. Eu ensino tudo isso em apenas um lugar, que é no meu livro, O Código da Longevidade. Se você ainda não leu o livro, sinto lhe dizer que você está perdendo tempo e também está aumentando o seu risco de ficar doente, tá bom? Então, olha, faz o seguinte, clica agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, adquira o seu livro, leia o livro, coloque em prática, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar para melhor e você vai ter mais disposição, mais energia e mais saúde para curtir a sua vida. E se você não gostar do livro, não tem problema, manda um e-mail que a gente faz o reembolso. Então é a garantia incondicional de satisfação, tá bom? Vamos lá, vamos aqui para as mensagens do nosso chat, vamos ver quem está com a gente hoje. Um abraço para Carmelite Sanches, para Evanilde, que está no Espírito Santo, para Helena Maia, de Sumaré, São Paulo, e para Eliana Teon, para a Sueli Jorge, aqui do Rio, que está sempre com a gente, para o Antônio Tomé, que está sempre com a gente aqui também, para o meu amigo Robson Zerrob, lá de Maceió, que não perde uma live, para a Cida Barreto, de Guarulhos, que também não perde uma live, eu tô de olho na Cida. Vamos lá, a Eliana falou que o ultrassom das vias urinárias diz que os rins estão bem, deu normal. Eliana, como é que tá a ureia, como é que tá a creatinina? Se a ureia e a creatinina estiverem ok, tudo certo. Se você não tiver nenhum fator de risco, se não tiver pressão alta, se não tiver diabetes, tudo certo, não precisa se preocupar. Helena da Silva Maia, doutor, minha neta urina poucas vezes no dia. Sabe como é? Criança prefere brincar. É normal? Quantas vezes deveria ir no banheiro? O que deve fazer? Helena, olha, é normal de acordo com a quantidade de água que ela bebe. A questão é, ela deve beber água. Se a urina dela está muito escura, se a urina dela é muito amarela, se a urina dela tem um cheiro muito forte, provavelmente ela está
bebendo pouca água. Isso aí vai aumentar o risco dela ter uma infecção urinária. Não tô nem pensando muito em doença renal crônica, porque eu imagino que ela seja novinha, né? Criança, prefere brincar. Então isso é um problema muito lá pra frente. Mas a infecção urinária seria um problema mais palpável aí no curto prazo. Então, ó, tem que beber água a criança também. E pode usar essa mesma fórmula que eu utilizei, tá? 30 ml por quilo de peso. Um abraço para Denise Campolim, que estava sumida. Falou aqui para colocar o chimichurri. Deve ser isso, colocar o chimichurri. Eliana tem um cálculo de 2 milímetros. É possível causar algo mais grave? Estou tomando remédio para ele. Olha, Eliana, geralmente o cálculo de 2 milímetros ele sai de forma espontânea, né? Aumentando a hidratação, reduzindo o consumo de alimentos que possam favorecer o aparecimento de cálculos. Então é um cálculo muito pequenininho aí de 2 milímetros. Denise falando que só toma refrigerante no aniversário, isso aí. Denise falando, ó, a doutora arrasou nos stories do Instagram, muito fit, ó, pessoal. Se você não me segue no Instagram, você também está perdendo uma oportunidade legal de consumir um outro tipo de conteúdo. Que lá no Instagram eu falo mais do dia a dia, eu falo de várias dicas que eu mesmo executo na minha rotina, coisas que eu aplico na minha vida, né? O que eu tomo, o que eu faço, respondo perguntas também. Então, se você não me acompanha no Instagram, aproveita agora para seguir lá. Eu vou colocar aqui no chat. O meu endereço é @dr de doutor João Migovski, tá bom? E também o link está na descrição. Então, ó, me segue lá no Instagram para você continuar consumindo conteúdo de qualidade para você melhorar a sua saúde. Um abraço para Daval Pérez, para Iranir Maria e para Marli Prestes, que fala que toma magnésio. O que dizer sobre Marli? Magnésio é ótimo, já fizemos algumas lives aqui, né? Cada tipo de magnésio é mais específico para uma queixa, para um objetivo. Mas, de modo geral, o magnésio, fazer a reposição de magnésio é interessante pra caramba, tá bom? Pessoal, ó, não saia daqui, continue no nosso canal. Eu separei 2 vídeos especiais para você. Esse aqui, sobre um suplemento que pode ajudar a controlar a sua pressão arterial, melhorando assim a sua saúde renal. E esse aqui, que é uma bebida que pode reduzir o açúcar no seu sangue, que também vai ajudar muito os seus rins, que vão te agradecer e parar de implorar por ajuda, tá bom? Um abraço pra você, um beijo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Siga no Instagram, hein? @drJoãoMigovski.